Olá, eu sou Elizabeth de Souza e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a mediação escolar. A mediação escolar é aquilo que acontece dentro da sala de aula e ela envolve basicamente três pessoas: o professor da sala regular, o mediador em si e o professor de atendimento educacional especializado, que é o professor que atende na sala de recursos. É importante a gente definir o papel de cada um deles, né? Nesse processo de mediação, dentro do processo de inclusão, o que precisa ser feito por cada uma das partes para que as engrenagens funcionem? Primeira coisa, vamos pensar no professor da sala regular, ou no professor de português, no professor de matemática, de ciências, né? No professor de educação física. Esse professor, ao preparar a sua aula, e preparar a aula não é preparar apenas conteúdo. Conteúdo é um recurso que você usa para desenvolver uma habilidade. Então, você, ao preparar a sua aula, você tem que pensar nas habilidades que você deseja e compartilhar das suas intenções com o professor mediador, com o professor do AEE. Essa conversa tem que ser uma conversa permanente. Então, o professor da sala regular precisa combinar, compartilhar, preparar e colocar a par daquilo que será trabalhado com o professor mediador. O professor da sala precisa verificar, né, assessorar, se for necessário, um pouquinho mais o mediador para perceber se o mediador entendeu aquilo que se pretende com a atividade e que também teve um entendimento sobre o conteúdo que vai ser utilizado para conseguir essa habilidade. Se o mediador tiver dúvidas, vai ficar um pouco mais difícil para ele fazer a ponte, fazer mediação. Então, o professor da sala regular precisa também agir nesse momento. Tendo as atividades preparadas com antecedência, né, discutidas antes, isso já vai eliminando as barreiras. O professor da sala regular precisa acompanhar sempre as anotações que o mediador faz, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a gente sempre sugere para o mediador ter sempre um caderninho, um bloco de anotação, um caderno de anotação, onde ele vai anotando as dúvidas, a evolução da criança, o que ele percebeu, porque a gente não lembra de tudo. É impossível a gente lembrar de tudo. Então a gente escreve para a gente poder depois revisar, pensar direitinho e achar uma solução melhor. Então cabe ao professor da sala regular planejar as atividades com antecedência, colocar o mediador a par, discutir com o mediador e com o professor do atendimento educacional especializado as melhores formas de eliminar barreiras. E eu sempre digo isso, seja inteligente nisso. Uma atividade bem preparada, ela requer menos adaptações de materiais. Pensa antes de fazer, porque aí você tem um ganho muito grande. O professor que estiver mediando, né, a pessoa que estiver mediando, ela tem funções específicas. Ela está lá para ela ajudar na eliminação de barreiras, seja visual, auditiva, tátil, de interação. O mediador, neste caso, não é um professor de reforço de alfabetização, porque às vezes a pessoa entende, por exemplo, um aluno com autismo, que ele vai precisar de mediação na aula de português e matemática. Na verdade, o que ele precisa é de interação, comunicação, e ele vai precisar de todas as aulas. Então, você não vai retirar o professor mediador desse aluno porque ele não está numa aula de alfabetização. O professor mediador, eu sempre uso a imagem de ponte. A habilidade precisa ser desenvolvida, a informação precisa chegar. Muitas vezes o aluno tem um foco de atenção reduzido, muitas vezes ele tem uma limitação auditiva, sensorial, ele precisa que converse com calma. O mediador está para isso. O mediador não está para ficar colado
Ele não precisa estar todo o tempo sentado ao lado, mas ele precisa estar sendo essa ponte entre o professor da sala regular, os alunos, a turma em si, para com esse aluno com deficiência ou transtorno. Então, o mediador, o que eu sugiro de material? Tenha seu caderninho de anotação, tem um bloco onde você possa oferecer banco de palavras se a criança precisar. Ela quer escrever uma resposta, mas ela não tem certeza da escrita. Ofereça 3 opções para ela. Ela já vai se sentir vitoriosa se ela identificar uma. Ah, ela não consegue identificar nenhuma das 3 palavras. Ah, então fala com ela. Comece com que letra? A palavra que você quer. Vá pelas hipóteses que ela tem de escrita, né? De leitura e escrita. Então, o mediador, ele consegue fazer isso, mas o mediador precisa também conhecer as características da deficiência ou transtorno que o aluno mediado tem e saber que o aluno está lá para aprender, né? Eu sempre costumo dizer, o mediador não é uma babá, ele não está lá para não deixar cair. Lógico que não é para deixar cair, mas ele está lá para algo maior. A criança que entra na escola, ela entra para estudar. Isso precisa estar na cabeça do professor da sala de regular, na cabeça do mediador, né? E uma coisa que às vezes a gente escuta, tadinho, ele não vai conseguir. Não, não é assim. A gente não tem pena, a gente tem amor e respeito. Então é importante essa postura do professor mediador e também do professor de sala, né? O aluno não está lá, não é um coitadinho, ele é um aluno. O terceiro ponto, o professor do AE, do atendimento educacional especializado. Esse professor está lá como um especialista. Então, o que nós esperamos dele? É que ele entenda as deficiências, que ele entenda os potenciais que possam ser desenvolvidos e que ele ajude na eliminação de barreiras na aprendizagem. Se é uma criança com deficiência visual, que ele prepare material em braille. Se é uma pessoa com deficiência auditiva, que ele trabalhe Libras. São esses pontos que nós esperamos. Se a criança ou o aluno tem deficiência intelectual, ele vai colaborar com as funções executivas, com a memória, com a atenção, com tudo aquilo que for necessário. E o professor da sala de recursos do atendimento educacional especializado é um parceiro. O professor da sala regular e mediador precisam estar em constante relacionamento, né? E a gente acaba atribuindo mais um encargo, mas na verdade já é um encargo, né? Do professor coordenador, que a gente não falou. Mas o coordenador, ele faz essa liga, né? Ele observa os 3 pontos, ele coloca em contato essas 3 pessoas. E eu chamo atenção para uma situação. Esse processo de inclusão, esse processo de mediação, ele precisa passar pela família, né? A família é fundamental que saiba como acontece esse processo, como são feitas as atividades, o que se espera do filho, da filha de cada um deles, aquilo que precisa ser reforçado em casa, o que pode ser oferecido para ajudar o filho, né? Como que ele vai entender, como que ele vai conseguir fazer, qual tipo de resposta ele consegue dar. A família tem que tapar. Por que digo isso? Às vezes, depois de 2, 3 meses em que acontece uma atividade avaliativa, a pessoa fala assim, mas como que ele vai fazer? Ele vai fazer como fez todo o processo. Só que se ele não fez esse processo desde o começo, nas aulas, em todas as aulas, quando chega num processo de avaliação, que vai ser outra conversa, a pessoa se perde. Primeiro, que ela não entende processo de avaliação. Ela acha que é o dia da prova, que é só isso que delimita as capacidades de cada criança. Outra, que vai se desesperar diante da situação. Então, o processo de inclusão
precisa ter um processo de mediação bem interativo, bem claro. Esse processo, às vezes, é mais fácil acontecer no nível 1 do ensino fundamental. Mas o ensino fundamental 2, o ensino médio, faculdade, também precisa ter o mesmo protocolo de atendimento. Hoje em dia a gente não fala mais em professor conteudista, em dar aula. Conteúdo é fácil de acessar. Põe no Google, encontro. Hoje a gente fala em habilidades, em desenvolver habilidades, em desenvolver competências. E isso é muito mais amplo. Mas é assunto para outras conversas.